Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Este é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos falar sobre violência de gênero mediada pelas plataformas digitais. A violência de gênero, facilitada pela tecnologia, tem se revelado uma das facetas mais perturbadoras do abuso digital. As plataformas digitais, ao priorizarem conteúdos que maximizam o engajamento do usuário, inadvertidamente promovem e amplificam estereótipos de gênero e narrativas prejudiciais. Este fenômeno é exacerbado pelo modelo de negócio das empresas de tecnologia, que usam algoritmos para entregar publicidade e conteúdo que são mais propensos a serem visualizados e compartilhados, independentemente do seu impacto negativo. Assim, o ambiente digital torna-se um vetor poderoso para a disseminação de discursos de ódio e misoginia, criando um terreno fértil para campanhas coordenadas que miram desacreditar e intimidar mulheres em espaços públicos e políticos. Pesquisa realizada pelo NetLab da UFRJ identificou e analisou anúncios tóxicos que impactaram mulheres nas plataformas digitais. Foram identificados 1.565 anúncios tóxicos ao longo de 28 dias de coleta. Esses anúncios, que estavam ativos em diferentes períodos entre 1º de janeiro e 9 de fevereiro de 2024, apresentaram indícios de comportamento misógino, golpes, fraudes ou irregularidades na oferta de produtos ou serviços voltados ao público feminino. Além disso, a pesquisa mapeou perfis, páginas e sites envolvidos na divulgação de produtos, serviços e tratamentos suspeitos, enganosos ou fraudulentos, com potencial de causar danos à saúde das mulheres. Também foram identificados e mapeados perfis, páginas e sites que promovem uma cultura de incentivo à desigualdade de gênero, pregam a inferioridade das mulheres e promovem o ódio a mulheres e meninas, destacando a profundidade e a complexidade do problema enfrentado pelas mulheres nas plataformas digitais. Concomitantemente, a falta de regulamentação eficaz e a opacidade nas operações das plataformas digitais facilitam a perpetuação dessa violência. Muitos ataques são meticulosamente organizados em comunidades online que se engajam em misoginia em rede. Tais comunidades apoiam-se mutualmente para disseminar discursos de ódio e conduzir campanhas de assédio contra mulheres, utilizando a tecnologia como ferramenta para ampliar o alcance e o impacto de suas ações. Essas práticas não apenas colocam em risco a segurança e o bem-estar das mulheres, mas também desafiam as bases da igualdade de gênero, exigindo uma resposta mais robusta das políticas públicas e das próprias plataformas para mitigar e eventualmente eliminar tais ameaças. Os modelos de negócio de plataformas como a Meta, que privilegiam conteúdos que engajam os usuários, acabam por reforçar preconceitos e disseminar desinformação. Essa estratégia, embora eficaz para engajamento e monetização, contribui para a perpetuação de visões distorcidas e muitas vezes prejudiciais sobre gênero, criando um ambiente hostil para as mulheres. Tudo isso indica que, apesar das alegações de plataformas como a Meta de investir em moderação de conteúdo e políticas anti-ódio, a autorregulação tem falhado em proteger adequadamente as mulheres no mundo digital. Os dados da pesquisa sublinham a necessidade urgente de revisão e fortalecimento das abordagens regulatórias e das próprias políticas internas dessas plataformas para abordar e mitigar esses impactos negativos de forma eficaz. Vamos debater sobre esse assunto no episódio de hoje. Vem com a gente.
Caitlin, eu acho que a gente podia começar falando sobre o papel das plataformas digitais na prevenção da disseminação do conteúdo misógino e de violência de gênero. Aliás, tanto na prevenção como também no impulsionamento, que é o que gera esse diagnóstico. Como é que você vê esse problema? Ana, a gente pode começar falando justamente da questão da autorregulação, né? As plataformas digitais, elas têm, por óbvio, uma série de regras específicas para o uso delas, né? São chamados termos de uso, da plataforma, ou termos de serviço, né? Então, todas elas, vamos partir da Meta, mas vamos falar também na verdade, das redes da Meta, né? Facebook, Instagram, mas vamos falar também de TikTok, de YouTube e de tantas outras plataformas digitais. Todas elas têm um contrato, como se fosse um contratinho, né? Nesse contrato existem regras do jogo. O Facebook, por exemplo, tem as regras da comunidade, né? Que são basicamente instruções do que se pode e do que não se pode fazer dentro daquela plataforma. E é interessante isso, né? Porque a gente vê que tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o YouTube são plataformas privadas, né, no sentido de são mantidas, né, por grandes sociedades, mas ao mesmo tempo elas cumprem um papel muito importante em termos de acesso público a informações e até mesmo para impulsionamento de políticas públicas e outras notícias ou outras informações que são fundamentais dentro de um debate, né, de um espaço que a gente pode chamar de um espaço público hiperconectado. Mas por que eu estou me referindo a isso, né? Porque as próprias plataformas, elas têm como, dentro desses termos de uso, elas têm regras que proíbem, né, a disseminação de conteúdos de natureza violenta. Então, questões relacionadas, e nudez também, isso é importante, né? Questões relacionadas a discurso de ódio, questões relacionadas a atos de violência, imagens ou mesmo textos ou áudios, né, que incitem a violência ou que demonstrem algum tipo de ato de violência, eles são proibidos e, portanto, em regra, eles devem ser imediatamente indisponibilizados pela plataforma. Isso não tem nada a ver com uma regulação estatal, mas tem a ver com a própria regulação da plataforma, que por meio das regras impostas a quem, né, se relaciona dentro dessa plataforma, vai se submeter e, portanto, existe aí por parte deles, né, das grandes plataformas, esse compromisso de indisponibilizar esses posts, né, essas informações, enfim. Agora, o papel delas, né, dessas plataformas, para além da autorregulação, é que, de fato, elas atentem a questões relacionadas ao impulsionamento, né, às publicidades pagas e ao impulsionamento das informações, para que, de forma, se não antecipada, né, porque antecipadamente é possível se fazer isso, mas se não de forma antecipada, imediatamente após a identificação da natureza desse conteúdo misógino e violento, seja possível, mais que possível, né, sejam obrigadas as plataformas a disponibilizar esse conteúdo, uma vez identificado que existe algum tipo de prejuízo, né, mais que prejuízo, né, uma violência propriamente e um prejuízo evidente que vai ser causado às mulheres ou outras pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade, né? Então, eu Uhum. acho que a plataforma ela tem um duplo papel. Ela tem um primeiro papel, que é de seguir estritamente os próprios termos que ela estabelece na sua autorregulação, um dos quais, né, estabelece a vedação a qualquer tipo de discurso de ódio, e a segunda forma, né, o segundo papel, seria justamente de identificar previamente nos conteúdos que são, em que existe um patrocínio, uma publicidade paga, se aquele conteúdo é de fato permitido pelas Uhum. próprias regras, né, ou se é um conteúdo que de alguma forma pode violar a legislação brasileira, né, e com base nisso, ou previamente, ou imediatamente após a divulgação, disponibilizar, né? Eu acho que é por aí que a gente deve seguir, que a gente tem que entender esse Uhum.
essa regulação, essa autorregulação das plataformas. Verdade, eu concordo com você. Eu acho que é importante a gente lembrar que as plataformas hoje se tornaram as grandes praças públicas. E, Isso. portanto, a forma como elas gerenciam esse fluxo informacional é fundamental. E o que a gente tem visto é que realmente essa autorregulação, ela tem uma série de falhas, muitas vezes ela não é nem mesmo cumprida, diante também de um modelo de monetização que, ao priorizar o engajamento, e muitas vezes a gente sabe que conteúdos de ódio, conteúdos que estimulam sentimentos extremamente intensos, são aqueles que prendem mais os usuários na rede. Então, é compreensível, diante desse modelo de monetização, que esse tipo de conteúdo muitas vezes acabe sendo priorizado ou favorecido. E é Uhum, interessante que o que a gente tem visto é a violência contra a mulher é a violência que mais cresce na internet. Então, esse estudo do NetLab, ele não é um estudo isolado, ele corrobora uma série de outros estudos que apontam a mesma conclusão. E a gente sabe que, claro, o problema não é exclusivo das plataformas, existem grupos, existem muitos agentes interessados, mobilizados em disseminar esses conteúdos de violência, mas o problema é que eles encontram nas plataformas um solo muito fértil para esse tipo de situação. Porque, como a gente uhum, já teve oportunidade de falar aqui outras vezes, e eu me lembro até da obra da Letícia Cesarino, uhum, a própria estrutura das plataformas, muitas vezes, gera uma espécie de inversão de hierarquia. Ou seja, ela possibilita que conteúdos que deveriam estar na periferia acabem dominando realmente a esfera pública. E uhum, aí nós temos algumas questões, não é, Caitlin? Porque, veja, uma coisa são conteúdos de terceiros em relação aos quais a plataforma é absolutamente neutra. Mesmo em sim. relação a esses conteúdos, a gente vai ter que pensar nos deveres que as próprias plataformas assumem espontaneamente por meio dos seus termos de uso, e também levando em consideração que, sim, existe um artigo 19 do Marco Civil, a gente vai voltar a ele mais adiante, mas que esse artigo não é uma ilha. Existe o Sim. ECA, existe o Código Penal, existem uma série de outras legislações brasileiras que apontam também para a existência de um dever de cuidado em maior extensão por parte das plataformas quando estamos falando de discursos de ódio, discursos de violência. E para Uhum, além disso, há um outro aspecto do problema. Muitas vezes esses conteúdos são conteúdos impulsionados, são conteúdos de publicidade, ou seja, as plataformas ganham para divulgar esses conteúdos. Então, ao meu ver, uhum, não dá simplesmente para dizer aqui que estamos falando de um conteúdo de terceiro, mas fato que é em razão de toda essa desse contexto, né, de todo esse ecossistema, que a gente está chegando realmente a uma situação em que a gente tem uma verdadeira cultura, alguns dizem, né, de machosfera, manosfera, que está uhum. sedimentando muita violência, muito ódio contra as mulheres, e isso está realmente se desdobrando em ameaça efetiva às mulheres em várias frentes, né? Então, Sem esse dúvida. relatório, que é um relatório que a gente indica a leitura, o nome dele é Golpes, Fraudes e Desinformação na Publicidade Digital Abusiva contra as Mulheres, mostram como esses conteúdos envolvem riscos ao corpo e à saúde da mulher, discursos de misoginia e de combate à igualdade de gênero, discursos que exploram a autonomia das mulheres e discursos também que exploram as fragilidades emocionais das mulheres. É um problema realmente muito grande e a gente sabe que muito disso daí decorre do anonimato e da ausência de regulamentação das plataformas. Ah, sem dúvida. Agora, eu queria voltar a um assunto que você adora, só para você comentar rapidinho para a gente, que é o seguinte, que é a estrutura por trás da economia da plataforma, né? Que é um tema que eu acho que é importantíssimo, né? A gente tem uns dados aqui que são alarmantes, né? Que as plataformas digitais, na verdade, elas não são simplesmente um meio de divulgação de informações, né? Justamente por conta das chamadas publicidades pagas, né, e Uhum, impulsionamentos, essas redes sociais acabam sendo grandes agências de publicidade, muito uhum, entre aspas, né? Elas acabam sendo pagas para disseminar informações ou produtos ou serviços, e isso faz com que a própria natureza do negócio delas deixe de ser
né, um espaço público para debate qualificado, ou desqualificado também pode ser, e passa a ser um local onde as pessoas, especificamente, né, essas redes sociais, eu vou falar aqui do Google e da Meta, né, Uhum. se remuneram, né? Sim. E aí os dados são inacreditáveis, né? Que são dados que às vezes não são, que esse relatório propriamente trouxe, e que são Uhum. dados que não são divulgados abertamente. Existe uma opacidade sobre essa economia das redes sociais que revelam que, sei lá, 80% do lucro do Google e da Meta, mais de 80%. Da meta é 97,8, Kate, né? O Google Olha é que que faz loucura, 80%. Ou seja, sobre vários aspectos, elas são agências de publicidade digitais. não é? Se a gente for imaginar pelo percentual de receita, é isso, é disso que estamos falando. Eu acho que vale a pena a gente trazer os números, só para o nosso público ficar meio chocado. Olha só, em 2023, de acordo com o relatório do NetLab, a receita total da Meta com anúncios foi de 139,9 bilhões, sendo que 97,8% vem de publicidade. A do Google foi de 305,6 bilhões de dólares, sendo que 77,8% provenientes de anúncios. Se, Exato. se, se isso não é uma grande agência de publicidade, eu não sei o que que é. Então, acho que isso acaba trazendo para elas, né, de fato, sem dúvida nenhuma, algum tipo de responsabilidade. E Exato. aí, e aí eu te jogo, ainda dentro dessa questão da análise econômica, né? É possível a gente pensar em algum tipo de regulação responsiva, justamente para incentivar essas plataformas a implementar políticas que sejam mais eficazes para a moderação de conteúdo? Isso partiria, você acha que isso poderia vir por meio de um controle econômico, por exemplo, do modelo de negócios? Uhum. Sem dúvida, Caitlin, você trouxe números muito interessantes e é importante também, já que você trouxe números, antes de entrar nessa questão da regulação, lembrar que outros números que o relatório nos traz mostram um aumento exponencial, né, dos casos de misoginia. Então, denúncias de misoginia online, de acordo com a SaferNet, saltaram de 961 casos em 2017 para 28.600 em 2022, o que supera as denúncias de xenofobia, apologia a crimes contra a vida, racismo, LGBTfobia, intolerância religiosa e neonazismo. E a conclusão desse estudo da SaferNet é de que as mídias sociais são, sim, o principal espaço para disseminar discurso de ódio contra as mulheres no Brasil e no mundo, e que esse ranking é liderado pelo Facebook, seguido por TikTok, Twitter e Instagram. Então, na verdade, o que a gente tem visto é que isso acaba sendo uma característica das redes sociais como um todo. Todas as Sim, grandes redes sociais estão envolvidas nisso. E o sim, relatório aponta, olha, a ausência de regulação, é claro, tem uma responsabilidade nisso. Porque essa autorregulação é feita sob medida para os interesses das plataformas, e como você já disse, muitas vezes não é cumprida nem mesmo pelas plataformas, que sim. escolhem se e como vão cumprir, na medida em que vão cumprir e etc. Então, isso realmente nos chama a atenção para a necessidade aí de uma regulação. É claro que essa regulação, ela vai precisar ser uma regulação mais sofisticada, que leve em consideração uma série de características desse fluxo informacional. O fato da publicidade digital ser hoje personalizada, né? A ideia do microtargeting, tantas outras questões. Mas também é importante saber que, para além dessa regulação que a gente pode pensar no futuro, várias dessas práticas já podem ser consideradas ilícitas à luz das regulações já Sim. existentes, né? Em muitos casos, a gente está falando de publicidade abusiva, sim, publicidade essa Uhum. que é vedada claramente pelo Código de Defesa do Consumidor. Em muitos casos, nós estamos falando também de violações frontais à LGPD. Então, Uhum. sim, eu acredito que é muito importante caminharmos para modelos de regulação responsiva, mas é importante também entender que a gente não está propriamente num vazio regulatório. Ou seja, Isso. hoje várias dessas práticas já são ilícitas à luz da legislação brasileira. E tão importante quando a gente
como pensar em regulações mais sofisticadas para o futuro, é também pensar em como dar efetividade a regulações que já existem. E que, se bem aplicadas por reguladores e por juízes, já seriam, ao meu ver, suficientes para criar os devidos incentivos, né? Você falou em análise Uhum, econômica do direito, a gente sabe que todo exercício de poder empresarial que não vem acompanhado de responsabilidade só gera incentivos para a assunção excessiva de riscos. E é por isso uhum, que as plataformas se sentem tão à vontade para manterem esse modelo de monetização, que, na verdade, lucra às custas do ódio e de uma série de conteúdos violentos. Quando elas uhum, começarem a ser responsáveis pelas consequências das suas ações ou pelas omissões no seu dever de cuidado, certamente que elas começarão a tomar providências mais efetivas para conter todo esse aumento de misoginia e violência contra as mulheres. uhum. Você usou um termo que eu acho que é importante para a gente explicar rapidamente aqui para os nossos ouvintes, que é o chamado microtargeting, né? Que Uhum, é justamente a forma através da qual as redes sociais, ou melhor dizendo, os anunciantes que utilizam as redes sociais por meio de anúncios patrocinados alcançam um público que eles consideram como um público-alvo, né? Que uhum, é, e aí o microtarget nada mais é do que o direcionamento específico de um determinado anúncio publicitário para um grupo específico, que uhum, só é identificado por conta dos dados pessoais que estas pessoas é, inserem, né, cotidianamente ou entregam cotidianamente a essas redes sociais. uhum, Então, por exemplo, vamos dar um exemplo que é um típico exemplo que a gente vê cotidianamente no Instagram. Anúncios de medicamentos milagrosos, medicamentos muito entre aspas, né? Porque a gente já uhum. sabe que não são medicamentos É, regulados, por exemplo, pela Anvisa, né? Então, anúncio de medicamento milagroso para emagrecer. Aí pega aquela foto, né, de uma mulher acima do peso e do lado como eu era, como eu fiquei, né? 2019, 2024, né? Que são fotos, gente, obviamente, né? Que são manipuladas, né? E o anúncio embaixo dizendo, olha, tome esse remédio que você vai emagrecer, clique aqui e aquilo já te leva para dentro de um bate-papo no WhatsApp. É, a exato. pergunta que é, por que que aquela mulher recebeu aquele conteúdo? Porque os Quando dados ela recebeu esse conteúdo, né? Às vezes no momento que ela está mais sensível, mais propensa a consumir aquele tipo de produto, ainda que sem, né, a qualidade e o controle sobre isso, né? Porque, desculpa te interromper, Kate, mas, por exemplo, claro, publicidade sobre remédio é algo regulado no Brasil, sim, né? Ou seja, porque isso envolve questões de interesse público, de saúde pública, que são importantíssimas. E o que que a gente percebe? Que a gente tem dois mundos. A mídia tradicional está sujeita a uma série de regulações, você não pode fazer uma série de propagandas. As empresas de publicidade estão sujeitas também às devidas responsabilidades, como é normal em qualquer atividade econômica, enquanto que uhum, na internet a gente criou uma espécie de terra sem lei, gerando inclusive uhum, uma grande assimetria entre a mídia tradicional, que está sujeita a todas essas regras e responsabilidades, e a mídia digital, que isso inclusive gera até, ao meu ver, vantagens competitivas para a mídia digital. Mas sem dúvida, independentemente disso, né, você tem realmente um problema seríssimo aí de descumprimento reiterado de regulações obrigatórias sobre a publicidade. sem dúvida. Até o relatório do NetLab traz essa expressão que é bastante interessante, que a gente também, enfim, conhece dos livros da doutrina, que é a simetria regulatória, né? Exatamente. Então, o jornal é regulado, a mídia, entre aspas, tradicional é altamente regulada no que diz respeito à publicidade e discurso, né? Uhum, Discurso também, né? E exato. a internet barra plataformas digitais, parece que essas regulações do mundo analógico não se aplicam, mas se aplicam e devem ser realmente aplicadas de forma eficaz, né? Pois Mas é. essa Às vezes é um questão do micro. absurdo. Ah, desculpa, pode continuar. Não, eu estou falando que a questão do microtarget é interessante porque essa publicidade direcionada ela só é possível
justamente por conta da exploração dos dados pessoais destas pessoas, né? Exato. Então veja, a gente não está falando do jornal, né, que tem os classificados e os anúncios publicitários, compre esse carro, né? E aí Uhum. o jornal está sendo lido por, sei lá, 100 mil pessoas, absolutamente distintas umas das outras. A gente está falando daquele anúncio, daquele discurso que é direcionado para aquela pessoa Exato. específica, que faz parte de um grupo, né? Uhum. E que o publicitário infere, né? Que o publicitário é ótimo, né? Não o publicitário, coitadinho, mas a empresa que veicula, ou as pessoas que veiculam aquele produto, aquele serviço, sabem exatamente que aquela pessoa a quem é direcionada a publicidade, ou a propaganda, melhor dizendo, estará vulnerável e Uhum. tendenciosamente, né, levada a adquirir aquele produto. Isso, a Uhum. gente está falando de mulheres, mas a gente pode aumentar esse escopo para falar de qualquer tipo de categoria com um certo grau de vulnerabilidade, como Exato. idosos, As crianças, crianças, né? E a né? gente já teve oportunidade de falar, mas a gente achou importante também trazer o debate sobre gênero por vários aspectos, inclusive pelo fato desse crescimento, né, de abuso contra mulheres no meio digital e a publicidade digital. É um desses aspectos, né? E aí, Uhum. quando você diz, olha, no mundo analógico, pelo menos eu sei quem anuncia. Enquanto que muitas vezes Exato. no mundo digital nem isso, porque é por meio do anonimato que uma série de conteúdos absolutamente ilícitos são propagados e propagados numa grande extensão. Uhum. Não, e isso causando, né, não só uma questão, né, para as mulheres especificamente, né, uma questão que diz respeito à própria autoestima, né, ou seja, que não é o que a gente não consideraria diretamente como uma violência, mas que é uma violência, né, Uhum, que é a forma de controle do próprio corpo feminino, seja através de propagandas que digam respeito à saúde, a questões estéticas, a questões relacionadas à sexualidade, uhum, quanto questões relacionadas à submissão financeira, enfim, que são discursos de ódio, né, que são, na verdade, formas que a gente pode alcançar algum tipo de misoginia, algum tipo de situação que gera uma desigualdade entre os gêneros, né? Mas exatamente. aí isso me leva a uma outra questão que é importante. Pois bem, então, maravilha. Maravilha não, terrível, né? A gente Terrível. tem a propaganda direcionada, a gente tem discurso de ódio, a gente tem mulheres sendo bombardeadas com propagandas que minam a autoestima delas, levam ao consumo desenfreado. Como é que esses intermediários, né? Não vou nem chamar de agência de publicidade, vamos usar o termo intermediário, né? Como é que essas plataformas elas podem ser responsáveis? Existe alguma legislação hoje que já dá conta disso? Você comentou algumas leis, né? Mas Uhum, existe hoje algo que a gente possa fazer e falar, não, esse argumento aqui é um argumento que leva, assim, à responsabilidade, dos intermediários quando a gente está diante de um anúncio que seja fraudulento, algum tipo de conteúdo misógino que é uhum. direcionado especificamente às mulheres. Uhum. Sem dúvida, Caitlin. Eu acho que aí a gente precisa separar as principais formas de violência contra as mulheres. Se a gente está falando de publicidade abusiva, nós temos um Código de Defesa do Consumidor que já contém ali todos os referenciais para a caracterização desse tipo de publicidade como abusiva e, portanto, ilícita. Se a gente está falando dos conteúdos que estimulam violência contra as mulheres e que muitas vezes não são nem destinados a elas, mas destinados a outros homens, como uma forma de aumentar o preconceito e a violência contra a mulher, em muitos casos nós teremos até repercussões penais desse tipo de conteúdo, para além também da violação aos próprios termos de uso dessas plataformas. Então, basicamente, o que que a gente está querendo dizer aqui? Existem regras já que impedem o fluxo desse tipo de conteúdo da forma como está acontecendo. Mas as plataformas muitas vezes não respeitam as regras legais ou seus próprios termos de uso e tendem, na verdade, a tentar se proteger a partir do artigo 19 do Marco Civil. E aqui o nosso ouvinte que acompanha esse podcast,
ele já deve estar acostumado com essa discussão, né? Porque a gente tenta se afastar do artigo 19 do Marco Civil, mas a gente acaba chegando nele, porque muitas vezes esse artigo é utilizado para neutralizar todo o ordenamento jurídico, é dizer não. O artigo 19, ele cria uma espécie de imunidade, as plataformas não respondem pelos conteúdos de terceiros, mas repito, se é conteúdo publicitário, se é um conteúdo em relação ao qual ela ganha dinheiro diretamente, ela impulsiona, ela tem ingerência, não tem, ao meu ver, como dizer que isso é um mero conteúdo de terceiro. E é por essa razão, Uhum. inclusive, que nesse relatório que a gente mencionou, ele apresenta duas conclusões que, ao meu ver, são óbvias. Post impulsionado tem que ser tratado como anúncio publicitário. E a segunda Sim. conclusão é: quem promove esses anúncios deve ter as mesmas responsabilidades de qualquer um que faz publicidade no Brasil, sendo, portanto, aplicável com a defesa do consumidor. Ao meu ver, a questão é tão simples que eu não consigo entender toda a celeuma que existe para não responsabilizar as plataformas nesses casos. Eu acho que é porque justamente o artigo 19 do Marco Civil da Internet aí mais atrapalha do que ajuda, né? É isso. Porque, porque justamente tenta-se utilizar o Marco Civil da Internet, esse artigo específico que trata da responsabilidade por conteúdo de terceiros, para excluir qualquer tipo de obrigação por parte das plataformas. Mas eu concordo integralmente com você, não é terceiro aqui, né? A gente não se aplica o artigo Isso. 19, né? Para mim, Aplica as exatamente. regras. Tem que aplicar esse artigo de uma maneira finalística e sistemática. Esse Sim. artigo diz respeito a conteúdos em relação aos quais as plataformas são neutras. E mesmo assim, Isso. isso não quer dizer que elas não têm nenhuma responsabilidade, porque existem deveres de cuidado que são impostos pelo ECA e por uma série de outras legislações. Né? O artigo 19 não é uma ilha, a gente sempre diz isso. Mas em relação Uhum. ao conteúdo, que é um conteúdo publicitário, que ela ganha para impulsionar aquele conteúdo ou divulgá-lo, realmente isso não faz sentido, né? Então, é por isso que quanto mais eu penso nesse tipo de assunto, mais eu chego à conclusão que, bom, se o ambiente digital de fato está fragilizando mulheres, a causa disso não é a ausência de regulação, o artigo 19, e sim uma Uhum. dificuldade que nós todos, né, os juristas estão tendo de aplicar a legislação já existente sobre publicidade de anúncio digital. Com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção, eu acho que a gente poderia proteger as nossas mulheres, mas também consumidores e titulares de dados, como você disse, incluindo aí uma série de grupos vulneráveis, como Uhum. crianças e idosos, que precisam de uma tutela ainda mais efetiva diante da publicidade abusiva. A gente aqui não Uhum. está fazendo esse recorte, mas às vezes as categorias se sobrepõem. Estamos Sim. falando de mulheres idosas, portanto, que acumulam duas fragilidades, vulnerabilidades, ou estamos falando das nossas meninas, crianças, mas também mulheres e que, portanto, acumulam essas vulnerabilidades, né? Então, me parece que a gente precisa pensar um pouco mais em como aplicar aquilo que a gente já existe para um aperfeiçoamento qualitativo desse fluxo informacional e para a contenção da misoginia, porque realmente é extremamente chocante o aumento da violência contra mulheres, que é veiculada em forma de livros, posts, programas que ensinam aos homens como maltratar as mulheres e tantas outras coisas. Uh, E lembrando que muitas vezes quem assiste esses conteúdos são também crianças, são os São meninos meninos. que muitas vezes estão moldando suas personalidades a partir desses conteúdos. Ou É. seja, se já é preocupante agora, imagine então, né, nas próximas gerações que crescem recebendo esse tipo de conteúdo, muitas vezes de forma crítica. Uhum, uhum. Eu acho que você falou uma coisa importante aí, Ana, porque quando a gente está falando de violência, né, contra a mulher, violência de gênero, misoginia, é, eu vejo a gente tem que ampliar um pouco o discurso, né, ampliar um pouco as situações para tratar também do discurso que é direcionado aos homens, né? Ou Uhum. seja, a gente está falando de duas situações distintas. Uma que é a publicidade, a propaganda direcionada a mulheres que explora vulnerabilidades dessas mulheres por conta de um discurso misógino, que Sim. geralmente diz respeito ao corpo da mulher, geralmente diz respeito ao corpo da mulher, né? A tentativa de colocar a mulher dentro de uma caixinha estética,
Mas a gente tem um outro tipo de conteúdo também que é direcionado aos homens Uhum. para reforçar essa misoginia, Ex- né? O que a gente conhece hoje, né, com esse nome horroroso, né, dos red pills da vida, né, que Exato. consomem um tipo de conteúdo que pode ser, que aí, de fato, não é nem necessariamente um conteúdo publicitário, de propaganda, né, pode ser, claro, né, em que, como você disse, são vendidos, né, livros, manuais, né, informações, né, de como tratar a mulher diminuindo, colocando a mulher numa Indo. situação de subalternidade, Sim. né? Reforçando, portanto, essa, enfim, a misoginia que está aí Uhum. abarcando não só, né, o mundo, né, masculino adulto, mas também o dos meninos, né? Isso. Reforçando isso para gerações futuras. Eu vejo isso como um dos piores cenários para o futuro, né? Sem É a dúvida. propagação desse discurso. E olha o que é interessante, né? Para além daquelas versões mais toscas e absurdas de violência contra a mulher, em que homens estão ali praticamente ensinando outros homens a como maltratar mulheres e a como não tratá-las de forma respeitosa e igualitária, a gente tem também alguns segmentos que procuram meio que se afirmar a partir de uma espécie de um discurso científico. Então, esses são às vezes até mais problemáticos. Porque supostamente eles parecem discursos com a maior serenidade, mas são discursos extremamente negacionistas, discursos que, obviamente, desconsideram todas as evidências científicas que demonstram os preconceitos que são sofridos pelas mulheres e que, na verdade, quase querem inverter o jogo, ou seja, é como se as Sim. mulheres estivessem dominando o mundo, como se os homens fossem o sexo frágil e o sexo, né, que merecessem proteção. E, portanto, isso do ponto de vista também do discurso público e formação de uma massa crítica é muito complicado. Então, é só para mostrar que o problema é que ele é multifacetado, né? E ele vai Isso. envolver uma série de condutas. Tem a questão da publicidade, tem a apologia da violência, o discurso de ódio, mas tem também uma espécie de cuidado com essa esfera pública e o que vai envolver talvez até questões pedagógicas, né? A gente não está falando Sim. propriamente de prática de crimes ou de publicidade, mas realmente da desinformação. E a Uhum. desinformação no seu nível mais alto. Então, Uhum. realmente É é tenebroso. coisa, é tenebroso e é muita coisa que tem que ser feito aqui, Uhum. E né? você acha que a gente pode também, na questão publicitária barra propaganda, né, utilizar o argumento, melhor, não nós, né, mas aqueles que veiculam propaganda com esse tipo de natureza, você acha que é viável, que é legítimo utilizar o argumento da liberdade de expressão como, né, uma forma de veiculação dessas propagandas, porque o que eu vejo muito é isso, né? A ideia de que existe uma liberdade de expressão empresarial barra comercial, confundindo um pouco aí a origem, né, desse direito à livre manifestação de ideias. O Uhum, que que você acha desse argumento, né? Você poder enfim, uhum. uma Eu acho. companhia qualquer, uma sociedade falar simplesmente, olha, eu estou veiculando esse meu produto e ele é direcionado para mulheres com esse perfil, independentemente, quer dizer, se ele for um produto, né, se for uma propaganda enganosa, né, Hum, abusiva, a gente vai ter o Código de Defesa do Consumidor que vai dar ali as soluções que a própria lei traz. Mas supondo que é uma propaganda que a gente possa considerar como minimamente legítima. Esse argumento da liberdade de expressão comercial, entre aspas, é um argumento válido? O que que você acha? Pois é, essa é uma grande questão. Ela é de fato importante, ela precisa ser trazida para a mesa, mas mais uma vez a gente precisa separar o joio do trigo e o próprio relatório, né, do NetLab, ele já procura avançar um pouco nisso. O que que eu estou querendo dizer? Eu lembro que eu até uma vez escrevi um artiguinho na coluna do Jota dizendo assim: vamos parar de invocar
em vão a liberdade de expressão, porque em muitos casos o que a gente está vendo são conteúdos que emanam de perfis inautênticos, bots, protegidos pelo anonimato. Isso está completamente fora. Então, é só para dizer que nesses casos a gente nem cogita de liberdade de expressão, porque não há liberdade de Uhum. expressão de robô. E a liberdade de expressão protegida constitucionalmente é aquela que vem acompanhada da devida responsabilidade. É por isso que a Constituição veda expressamente o anonimato. E essa deve ser, talvez, a regra menos lida da Constituição, porque todo mundo só lê É, a parte e esquece da outra. Se a é isso. né? E é muito importante lembrar disso. Quando a Constituição diz que o anonimato é vedado, entenda-se, o anonimato é vedado porque a identificação é fundamental para as devidas responsabilidades, porque não há Uhum. direitos absolutos e direitos que, se abusados, não devam ensejar as devidas responsabilizações. E olha como isso é interessante, né, que nesse relatório da NetLab, eles dizem que esse ecossistema, especialmente o ecossistema de publicidade abusiva, ele é movido predominantemente por perfis apócrifos, fotos falsas. Em muitos Uhum. casos, os conteúdos ilícitos partem de perfis recém-criados, com poucos seguidores e com Uhum. dados e informações conflituosas. Um Uhum. outro Ou ponto, com né? deepfakes também, né? O uso de deepfakes também. Exatamente, né? Uma outra coisa, o relatório também demonstra uma espécie de padrão nessa indústria de desinformação de gênero, que é o que eles chamam de uma renovação constante de anunciantes, de forma que novos perfis e novas páginas são criadas diariamente para divulgar os mesmos conteúdos publicados por quem já teve o seu perfil indisponibilizado por vontade própria pela própria plataforma. Que inclusive Uhum. nos gera essa coisa. Bom, será que a própria plataforma não tem como Não é hoje possível, sistema de né? inteligência artificial identificar esses conteúdos? Então, o relatório, aqui eu vou citar o relatório, a conclusão do relatório diz, aspas, essa renovação, referindo-se exatamente a essa renovação constante de perfis, indica um esforço proposital para manter o conteúdo falso e possivelmente fraudulento, sem que os responsáveis pelos anúncios sejam responsabilizados. Fecha aspas. E depois eles prosseguem dizendo o que sugere o que eles chamariam de algum grau de orquestração entre todas essas condutas. Então, É isso. a gente já sabe, então, que pelo menos nessa parte, não estamos falando de liberdade de expressão. Estamos De falando forma alguma. aqui, né, de agentes mal intencionados, e a maior prova disso é que eles são anônimos e se utilizam de uma série de manobras para veicularem esses conteúdos. Essa é Uhum. uma situação, então, em princípio, ao meu ver, que dispensa uma reflexão mais aprofundada sobre liberdade de expressão. Agora, Uhum. vamos imaginar, a gente já viu que muito também dessa violência vem de canais né, você falou desse movimento Red Pill, então a gente tem ali muitas vezes homens que mostram a cara, que estão Sim. publicando livros, que estão dando cursos, que estão se propondo a ser mentores e coaches, né, para como ser machão, né, no É. século XXI, como destratar mulheres, como tratá-las, né, de uma maneira desigual e assim vai. Então, aqui a situação é um pouco mais delicada, mas ao meu ver, a gente vai ter que entender da mesma maneira como a gente faz em relação a outros tipos de conteúdo. Se é discurso de ódio criminoso, Código Penal, está fora da liberdade de expressão. Mesmo a liberdade de expressão também está sujeita a uma série de abusos. Então, Sim. se isso acontecer, também tem que haver a responsabilização. Há limites, portanto, né? É claro que, a rigor, em algumas situações, nós vamos ter que conviver com homens machistas e que, eventualmente, defendam essas ideias. Agora, a partir Uhum. do momento que, para além de defender uma ideia, ainda que absurda, mas com a qual não concordemos, mas que eventualmente possa estar protegida pela liberdade de expressão, a apologia de violência já não está mais, né? Sim. Então, Sim, sem dúvida. enfim, a liberdade de expressão, por isso que eu digo, ela é um ponto. Viver em uma sociedade plural é conviver com diversidade, é ter que ouvir discursos que nos deixam indignados, mas que precisam também ter a sua válvula
de disseminação, porque afinal de contas vivemos em uma democracia. O que a gente vai Uhum, precisar aí é ajustar melhor esses limites e responsabilizar efetivamente essas pessoas sempre que houver o abuso. uhum. Eu acho que a gente pode partir de um princípio, né? Quando a gente está falando principalmente de conteúdo impulsionado por meio de anúncio patrocinado, pagamento, né, publicitário propriamente, a gente pode usar uma antiga regra do direito civil, né? Quem aufere os lucros tem que se responsabilizar pelos ônus decorrentes dessa atividade lucrativa. Eu acho que esse é um princípio que é um princípio antigo, antigo do direito civil, eu acho que cabe como uma luva. Ganha dinheiro explorando? A exploração dessa atividade gera algum tipo de conteúdo violento ou enganoso, ou que leve a mulher a uma posição de subalternidade, e, portanto, né, sendo uma propaganda abusiva, responde. Está ganhando dinheiro? Responde. Né? Eu acho que é por Ou aí. seja, você está sugerindo que Agora, as plataformas têm que responder sem prejuízo da responsabilização do gerador do conteúdo, o que é totalmente claro, compatível. Cada qual responde claro. por fato próprio. Um responde por ter criado conteúdo e outro responde por ter divulgado esse conteúdo sem os devidos deveres de cuidado. É simples assim. Simples. Só tem uma questão, né, Ana, como você bem colocou, que é o fato de que quem gera o conteúdo se esconde sobre um véu de anonimato ou de robotização ou de posta o conteúdo, sai fora, mas E aí, o mas anúncio isso também não é fica lá. problema das plataformas? Esse é o ponto, Também acho, né? também acho, E também elas acho. admitem que perfis protegidos pelo anonimato pratiquem isso, então, ela pode dizer, ó, então aí, nesses casos, com maior razão, você deve assumir a responsabilidade por esses conteúdos. Né? É E isso. veja, Caitlin, que é algo que também me preocupa muito, voltando um pouquinho ao tema da liberdade de expressão, é que durante muito tempo, em primeiro lugar, vamos imaginar que mesmo nos Estados Unidos, país que é bastante, digamos assim, liberal em relação a esses assuntos, Uhum, gritar fogo num teatro lotado é considerado abuso da liberdade de expressão. A ideia, sim. portanto, é: você pode falar o que você quiser, desde que você não incite a ação, desde que a sua fala não gere danos concretos a pessoas. E esse exemplo Uhum, é interessante porque se eu grito fogo no auditório lotado, a tendência é estimular o pânico e as uhum, pessoas, naquele movimento de retirada apressada do recinto, elas podem se machucar, eventualmente pessoas morrem em situações uhum, assim como nós sabemos, não é? uhum, O que me parece é que o meio digital, ele tem cada vez mais possibilitado situações análogas a isso. As palavras, elas importam. No meio digital, a gente está tendo uma série de situações em que a gente percebe que, muito mais do que um discurso, a gente tem verdadeiras incitações a ações, incitações à violência. Então, esses aspectos precisam também ser levados em consideração. Ou seja, se mesmo no mundo real, quem grita fogo em um teatro lotado não está protegido pela liberdade de expressão, imagine então no mundo digital, em que eu tenho um número muito maior de ouvintes, em que eu tenho muitas vezes um megafone que é amplificado pelos sistemas de monetização das plataformas, em que eu consigo, uhum, por uma série de recursos, muitas vezes persuadir o destinatário dessa comunicação. A gente falou do microtargeting, né? Eu conheço as uhum, vulnerabilidades dele, eu sei como eventualmente persuadi-lo, quando não manipulá-lo. Então, a liberdade de expressão também vai precisar ser readequada diante desses novos contextos. E olha sim, que fala quem defende muito a liberdade de expressão, mas é só para mostrar que, de fato, a gente está diante de um problema complexo. sim. É, Ana, só para fazer aqui, só falando sobre, saindo um pouco da liberdade de expressão, mas só para a gente pegar aqui, né, no próprio relatório, eu acho que é importante a gente mencionar para os nossos ouvintes, né, primeiro que a gente super recomenda a leitura, né, mas Super. acho que é importante a gente também localizar esse debate, né, dentro da ideia, né, de publicidade direcionada, mas pensar o seguinte, que a gente está falando de mulheres, né, que estão
submetidas, enquanto coletividade mesmo, né, ao risco de saúde, né? Saúde, Uhum, seja a saúde da própria pessoa, né, que vai se submeter eventualmente a um tratamento ou à aquisição de um medicamento, quanto a própria população, né, que acredita, por exemplo, que há por trás, né, dessa publicidade, que existe uma autorização dos órgãos de regulação uhum, que fazem, né, que permitiria entender, essa mulher entender que aquela publicidade ela é autêntica e, enfim, que aquele produto ele é autêntico, etc, etc. Mas por que eu estou me referindo a isso? Porque da mesma forma que a gente tem, né, a ideia de liberdade de expressão, né, ou melhor, a limitação da liberdade de expressão sendo num grande canal, né, que é a internet, sendo a necessidade dessa liberdade ser limitada, da mesma forma a gente tem que ter aqui, fora da ideia da liberdade de expressão, mas dentro da ideia da publicidade, a gente tem que ter uma limitação quando a gente está falando de interesses coletivos, né? exato. Para fora da ideia de que a gente está, que o direcionamento publicitário é para aquela pessoa, é para Ana, é para Caitlin. Não é. É para uma categoria de pessoas que vão se reconhecer como coletividade. Então, Uhum, veja. Eu acho que da mesma forma, né, fazendo aqui um contraponto, a gente está, ao fim e ao cabo, defendendo o gênero, né, nesse contexto específico, mas defendendo uma coletividade mesmo, né, enquanto coletividade. E, portanto, eu acho que tem que ser dado o devido destaque a isso, né, a se entender que não é a Ana ou a Caitlin como mulheres consumidoras, por assim dizer, mas é a coletividade de pessoas, de mulheres que estão submetidas a esse tipo de discurso sem ou dúvida. propaganda, né? Sem dúvida. E é claro que o relatório não aborda especificamente esse ponto, até porque há muitas discussões sobre causalidades e etc. Mas, Caitlin, você tem alguma dúvida que esse discurso misógino, ele não repercute diretamente no aumento de feminicídios e tantas outras questões? Né? É É. surreal que em pleno ano de 2024 a gente ainda encontre situações de homens que se sentem proprietários das suas companheiras, que não admitem que elas possam romper uma relação amorosa. E que, em Uhum, muitos casos, né, não só as matam, como se suicidam, como tomam atitudes extremas, quase que para afirmar esse ideal machista. Essa, sim. para mim, é uma das inúmeras demonstrações de que precisamos ficar atentos ao plano do discurso. As ideias Uhum, importam. Quanto uhum, maior a violência online contra as mulheres, quanto mais esse tipo de discurso é amplificado, é divulgado, é transmitido às nossas crianças, começa a fazer parte da formação, inclusive de jovens homens, mais esse tipo de cenário não apenas não muda para melhor, como tende a se agravar. sim. Agora é a gente esperar realmente que haja um entendimento, né? Um movimento realmente, seja da sociedade civil, seja do próprio legislativo, judiciário, né? Advoca-se mesmo para fazer com que seja compreendido não só pelas pessoas, né, que recebem, que são as receptoras dessas propagandas, mas também e principalmente pelas, entre aspas, grandes agências de publicidade, que são as redes sociais, as plataformas, no sentido de Uhum, compreenderem que esse tipo de discurso ele é, de fato, violento e tem consequências para além daquilo que é trazido na rede. sem dúvida Consequências, nenhuma. inclusive, com uma violência física, Sim, homicídios, etc. assassinatos e tantas outras coisas, né? Inclusive a forma como muitas vezes esses feminicídios acontecem, mostrando assim um exercício de poder do homem sobre a mulher, né? Não basta matar, né? A forma de matar também reflete essa subjugação feminina. Então, são aspectos muito interessantes. E como a gente já viu, é um problema complexo, ele é multifacetado. Ele vai envolver certamente um conjunto de estratégias, mas me parece que a mais importante delas é as plataformas começarem a assumir a sua responsabilidade. Por quê?
É parte do isso. problema é causado por elas e uma parte significativa desse problema seria resolvido por elas se elas se dispusessem minimamente a resolver isso. Se elas já resolvessem a questão, por exemplo, dos perfis inautênticos, dessa indústria, né, da desinformação, que é feita a partir de uma orquestração, como o próprio relatório mostra, isso já teria, ao meu ver, consequências muito importantes na contenção desse fluxo. Então, eu acho que antes Uhum. da gente pensar em liberdade de iniciativa e soluções mais sofisticadas, às vezes difíceis, a gente tem que fazer o básico, que é eliminar aquela orquestração que é clara, que é disseminada a partir de perfis falsos e que já seria suficiente para gerar uma melhora. E aqui a gente não pode falar de liberdade de expressão, como a gente já teve a oportunidade de mencionar. É isso. Bom, tema super interessante, super polêmico. Daria para a gente ficar aqui conversando mais uma meia hora, mas o tempo acabou e a gente vai convidar vocês para assistirem e ouvirem, melhor dizendo, né, o nosso próximo episódio. Muito obrigada a vocês por ouvir o Direito Digital. Compartilhem esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E vocês podem também ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no nosso site, que é o www.podcastdireitodigital.com. Até a próxima! Até a próxima!